Pô, agora eu não sei porque eu me lembrei da questão que você me fez, da pergunta que você me fez, Bruno. Você perguntou de que não ganhava pouco, mas como é que sustentava, né? Como é Isso, que o isso. lutador sustentava? Acho que foi isso que você me perguntou. E do nada aqui, você falando, eu lembrei do que você falou. E a resposta é o seguinte: tem muito lutador que ele não tem só emprego de lutador, até mesmo no UFC, né? Se você vê, hoje em dia a gente tem um campeão mundial brasileiro chamado Alexandre Pantoja. Ele é campeão dos 57 quilos, inclusive defendeu o cinturão no começo do mês, né? Aliás, no mês passado agora, a gente está no dia 1, mas no mês passado ele defendeu o cinturão. E esse cara já estava no UFC, já estava morando aqui nos Estados Unidos, e mesmo assim estava fazendo Uber. Claro que agora ele, como campeão, mudou o prognóstico. Agora ele recebe uma bolsa muito boa, ele também recebe, o que muda bastante quando o cara se torna campeão, é receber uma porcentagem dos pay-per-views, então aumenta muito a quantidade do dinheiro. Só que no começo da carreira, o salário base do UFC é 10 mil mais 10 mil. Então, se o cara lutou 3 vezes no ano, é 60 mil dólares. É difícil para ele viver em 60 mil dólares, alugar. Então, tem muito cara que tem outro emprego, que dá aula. E eu tô falando disso porque vocês falaram, por que você está estudando? Porque, justamente por isso, porque quando eu entrei no UFC, não foi por dinheiro, não foi por dinheiro. Foi porque eu tinha o sonho de entrar no UFC. Eu queria ser o melhor que eu poderia ser. Só que aí, minha esposa ficou grávida, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e eu falei, porra, beleza, agora não sou só eu, tenho um filho, tenho uma esposa para sustentar, e comecei a ganhar mais dinheiro no UFC, e aí eu comecei a estudar sobre investimentos, e daí, dos investimentos, passou para outras coisas também, como filosofia, história, comecei a desenvolver esse hábito de ler, comecei a ver que a política é uma merda, que você tem que ficar ligado na política, que isso vai te afetar também economicamente, como não é a pauta do debate aqui, mas essas sanções vão afetar diretamente aí, diversos produtores, isso é político. Então eu comecei a entender que é o seguinte, caralho, uma canetada do filho da puta aqui pode te fuder. E aí eu comecei a estudar sobre outras paradas. E aí foi para outros temas, porque eu sou um cara interessado em aprender, como eu falei no outro podcast. Uhum. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem, se eu pudesse deixar uma mensagem pro cara que é lutador e vai assistir isso aqui, eu acho que muito poucos. Mas se você é lutador, tá começando, pensa em começar, eu te falo uma parada. Pensa também, da mesma forma como você treina, você começa a estudar aos poucos o que é o dinheiro, o que é economia, como que você junta dinheiro, porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é uma reserva de emergência, a coisa mais básica. Tipo, o que é reserva de emergência? Não, nem sabe o que é. O cara não sabe o que é poupar. E, tipo assim, eu não tô falando para você pegar e já comprar um livro lá do mentor do Warren Buffett lá, entendeu? Tipo, comprar um livro técnico difícil. Começa esses livros meio merda, Pai Rico, Pai Pobre mesmo, para você entender, você criar uma coluna de dividendo, de dinheiro que vai te pagar sem você trabalhar. Começa juntando R$ 100. Se você pode, investe no que você estudar e gostar 10, 20, R$ 30, porque um dia esses R$ 100 vão virar 1.000, um dia esses 1.000 vão virar 100, um dia você está ganhando US$ 1 milhão e você não sabe o que fazer, entendeu? Que é o Uhum. caso da maioria dos caras. O cara pega, a vida inteira não teve dinheiro nenhum, aí, pô, ganha uma bolsa de 1 milhão. E agora, o que eu faço? Aí o cara vai no Financial Advisor. Aí o Financial Advisor, o que vai fazer? Vai botar em tudo que é melhor para a companhia dele, não para você. Como aconteceu com a XP. Não sei se pode falar aqui, mas a gente viu Se for um falar mal, pode escândalo que falar. teve aí. Mas é lógico que ia falar mal, né? Você não viu? Teve o cara aí do Baltazar, o cara da internet, fez um vídeo falando, meu brother, os caras comeram todo o lucro dele em comissões. E é isso que o Financial Advisor vai fazer. Ele vai fazer, muitas das vezes, o que é ruim para o cliente, mas o que é bom para a empresa. Então, brother, meu irmão, dinheiro é a coisa mais difícil de conseguir. Como você ganha dinheiro? Tem algumas formas, né? Prestando serviço ou bens e produtos. Então, meu brother, alguém só vai te dar dinheiro se ele estiver disposto a ganhar alguma coisa. Então é muito difícil você ter dinheiro. Uma vez que você ganhou, não não trate o dinheiro mal, entenda sobre o que é dinheiro. E isso tem que começar de cedo. Da mesma forma que Uhum. você vai começar numa academia pequena, depois você vai para uma grande, você está ganhando pouco hoje, você vai ganhar muito amanhã. Mas não espere ganhar muito dinheiro para pensar o que você vai fazer com ele. E a maioria dos lutadores eu vejo isso. O cara não tem educação financeira nenhuma, e o cara chega e vai botar o dinheiro na mão de um parente, vai botar o dinheiro na mão da mulher e vai se fuder, né? Uhum. Porque quando você quando você dá a responsabilidade para alguém cuidar do que é seu, você já está errado. O Mesmo que você tenha um financial advisor, você tem que manter ele em xeque, né? Por Lógico. que você está investindo nisso? Por que você está fazendo nisso? Por quê?
Entendeu? Por que você está investindo? Né? O, E para você também ir aprendendo. Ô, Moicano, você falou do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um livro básico, né? Seus outros termos ali, mas o Pai Ele Rico, é um Pai... livro muito... Ele é É, bom, o, mas ele podia ser resumido em 30 páginas, você que assim, entendia, que a entendeu? beleza do Pai Rico, Pai Pobre é que eu guardo ele com carinho porque foi o primeiro livro que eu li na vida que, assim, ele, pra quem não sabe nada de investimentos, ele faz assim, né? Pum, abre a sua cabeça de Sim, caralho, sim. eu posso fazer o dinheiro trabalhar por mim e não eu trabalhar pelo dinheiro. Eu tentei reler o Pai Rico, Pai Pobre uns 5 anos depois que eu tinha lido, achei uma bosta, assim, falei, puta, não, muito Sim. básico, mas eu sempre recomendo pra todo mundo que, assim, não faça ideia do que é investimentos. Eu leio o quê? Warren Buffett, eu leio... Não. É, Vai no Pai Rico, Pai Pobre, porque, assim, você exato. vai minimamente entender o que que é o dinheiro, o que que ele pode fazer pra você. E eu tive muita sorte de ler antes de ter dinheiro. Porque Sim. eu era, pô, nunca tive Educação financeira. poupança, nunca tive educação financeira. Li esse livro e falei: "Caralho, meu, mudou, assim, a maneira como eu enxergava a relação com o dinheiro", que era sempre uma relação É. sofrida, era aquela relação do: "Nossa, eu tenho que suar pra caramba pra ganhar o suficiente pra pagar as contas e é isso que eu vou fazer o resto da vida", que foi, bem ou mal, a educação que eu tive em casa, né, que não... Mas é do mesmo jeito que eu tô te falando, tipo esses livros básicos, O Segredo da Mente Milionária. Ele também não tá falando, ele não vai te falar exatamente sobre os investimentos, o que que é, né, os investimentos, mas ele vai estar te mostrando ali coisas básicas sobre até a mentalidade, né? Exato. E a gente Você se volta pagar pra primeiro, mentalidade. parece uma besteira, parece uma besteira, mas é mentalidade de novo. Velho, se pague primeiro. Em vez de pagar uma conta, faça o seu investimento ali antes de você pagar os outros. E ele vai. Então, mas é por isso que eu tô te falando. As pessoas, às vezes, elas desistem porque elas estão começando num negócio que não é para elas. É a mesma forma que o Thiago ou o Bruno quer lutar boxe ou quer lutar jiu-jitsu. Aí na primeira aula eu vou botar você para rolar com faixa preta. Você não volta. É a mesma coisa. Bicho, tem que começar numa coisa simples, depois uma coisa mais complexa. E eu comecei nisso justamente porque, bicho, eu não aguentaria pegar um livro mais complexo e ler. Então, eu comecei do básico. E é isso que eu recomendo pra galera, velho. Começa do básico, vê vídeo no YouTube. Você vai aprender. Eu queria até entrar aqui num ponto que você falou assim, né? Basicamente, assim, né? Tem o financial advisor, né? Eu sou um advogado. Quanto mais o meu cliente se interessa pelo direito, quanto mais ele consegue entender que no Brasil, para o seu negócio dar certo, você precisa de um bom advogado, mais eu tenho possibilidades de traçar boas estratégias para determinados casos, porque eu tenho alguém para pensar comigo. Eu sei a lei, ele sabe o negócio dele. A gente tenta unir as duas pontas. Por que eu estou trazendo esse paralelo? Porque você acabou de dizer que tem os maus financial advisors, mas tem os bons também. Mas sempre quem vai fazer a diferença é quem está em posse do dinheiro, quem é o cliente, quem está ali pensando. Então eu queria entender, a gente já falou um pouquinho do Moicano que era um lutador e virou lutador do UFC. E como é que foi esse desabrochar do Moicano? Quero estudar sobre os negócios e vou mergulhar nos negócios, né? Então eu queria entender um pouquinho aonde que você estreou aí nos campos da finança. Então, foi exatamente pensando nisso. Eu pensava, pô, vou lutar porque eu quero ser o melhor, vou ser lutador. Tipo, fui ganhando umas lutas e comecei a ter uma base de fãs. Aí eu lutei com o meu ídolo no Brasil, José Aldo, e perdi pro José Aldo no segundo round, fui nocauteado. Bicho, foi uma enxurrada de crítica tão grande que eu nunca tinha sofrido. Que aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí eu lutei de novo um main event contra um coreano e perdi. 2 derrotas seguidas. Bicho, o nego me esculachou pra caralho. E eu não conseguia separar, como eu te falei, Moicano, lutador, do Renato. Entendeu? Então, tipo, eu tomava aquilo pro pessoal. Hoje em dia eu separo, eu sei, é uma personalidade. Mas na época não. Aí eu pensei, bicho, então se eu não vou lutar mais pelos fãs, se eu não vou lutar mais por isso aqui, por que eu vou lutar? Aí eu falei, dinheiro, beleza, money Moicano, comecei. Moicano antes money, isso e aquilo. E paralelo, comecei a ler essas literaturas, comecei a aprender sobre... Primeira coisa, né? O cara pensa, vou fazer trade, né? Aquela que a velha tem um velho ciclo aí. Não, vou ganhar dinheiro, vou fazer trade. Aí o cara não ganha dinheiro com trade, o cara só se fode, né? O cara só paga a taxa. E aí eu comecei, procurei vários financial advisor também, fui lendo outras literaturas, e até que eu pensei o seguinte, brother, a parada vai ser o passive investment mesmo, porque eu não acredito em ninguém. O financial advisor, ele vai pegar uma porcentagem, o mercado indo bem ou mal, sem depender dele. O meu dinheiro vai estar lá
num fundo. Tipo assim, um cara que não tem muito dinheiro não tem acesso aos fundos que realmente tem uma rentabilidade grande. E aí eu comecei a ler esses livros e fazer. Fiz uma reserva de valor, peguei o dinheiro, botei em renda fixa, peguei outra parte do dinheiro, dividi, todo mês ia fazendo $1 cost average. Só que também fiz alguns cursos de stock pick, fiz bastante curso de stock pick para escolher determinadas ações de setor perene, todo esse caô aí, né, de que pagam os bons dividendos, que não dependem de coisa política, bancos e tal. E aí falei, quer saber, velho? Eu não, como você falou, você é advogado, eu sou lutador. Meu trabalho realmente não é estar escolhendo ações, estar fazendo trade. E aí eu comecei a investir nessa parada do passive investment, né? Então, escolhi alguns index funds, escolhi alguns uns fundos de investimento passivo, alguns ETFs, ia estudando, ia aprendendo com outros caras. E em 2021 eu descobri o Bitcoin também, entendeu? Entrei no Bitcoin por especulação, vi muita gente ganhando dinheiro. Falei, beleza, vou começar a entrar nessa parada aqui. Aí entrei no Bitcoin, fiz o ciclo também todo, né? Compra na alta e vende na baixa. O velho ciclo de quem está aprendendo com essas paradas. Só que eu nunca vendi uma parte relevante do Bitcoin. E eu, depois que eu já tinha comprado o Bitcoin, lá por 2022, eu vi um podcast daquele cara, Renato 38. Primeira coisa que eu vi o podcast dele num podcast chamado Desinformação, com o Arthur Petri e o Thiago Carvalho. Tipo, assisti esse podcast, eu vi esse cara falando um monte de coisa que eu não tinha ouvido falar, bro. E aí, eu peguei e fui fazer um curso dele. Como eu já estava fazendo vários cursos fui fazer o curso de Bitcoin para saber fazer autocustódia, né? Que é o que ele mais fala aí nos podcasts. Então, tirar o Bitcoin da corretora. Só que nesse curso, ele começou a falar diversos dados, ele começou a falar diversas paradas que eu falei, cara, deixa eu ver se esse cara tá certo. Fui lá e comprei o livro dele. Como eu já estava gostando de ler, aí li o livro dele todo, e do livro dele eu tirei várias referências, vi vários autores austríacos, né? Aí comecei a ler Mises, comecei a ler Hofbauer, vi vários artigos, entrei nesse mundo aí de ficar vendo Substack, entrava no Substack, ficava... meu brother, aí que a minha cabeça explodiu. Comecei a ler sobre economia austríaca e, meu brother, comecei a ouvir conceitos que nunca tinha nem ouvido falar. E aí eu falei, caralho, meu brother. Vi também muito do que ele fala sobre os juros negativos, de como a inflação fode a maioria dos investidores. E aí eu comecei a cada vez mais aumentar a minha carteira, a minha porcentagem de bitcoins que eu tinha. E hoje em dia é isso, velho. Eu ainda tenho ações, mas grande parte do meu patrimônio está reservado em Bitcoin. Não está absolutamente tudo, porque eu também tenho imóveis, eu também tenho... Tem algumas estratégias para pagar menos imposto. Então, eu tenho uma empresa americana. Então, a gente sabe que quem ganha não sou eu, é a empresa me paga. Então, a empresa ela tem outras estratégias para pegar estoque, para diminuir o lucro da empresa, né? Então, essa minha empresa compra também algumas ações para diminuir o lucro dela, porque, para mim, hoje eu entendo isso, o Estado realmente é uma máfia. Se você lê esse livro pequeno também, e excelente, que infelizmente eu perdi, mas era esse livro que eu queria recomendar, A Anatomia do Estado, ele ensina lá como são formados os estados, como são formadas as monarquias, como as monarquias depois passam para as repúblicas e democracias. E para mim é isso. Meu irmão, o Estado é realmente um grupo de sanguessuga, um grupo de pessoa que chegou ao poder ali, conseguiu se manter no poder ali e vai usar todas as ferramentas para se manter no poder, sugando de quem pode. E o grande problema não é nem só a questão dos impostos e a questão de como como eu estou te falando, das taxações ou da carga tributária, ou de não entregar nada, né? Não entrega porra nenhuma, especialmente se estiver no Brasil. O pior ainda é a inflação, que é o imposto escondido, que tira o dinheiro de quem poupa. Então é isso que eu não entendo, bicho. Eu queria viver num mundo como foi antes de 1971, em que eu fosse lutador, em que eu simplesmente juntasse meu dinheiro e deixasse ele na poupança ou deixasse ele parado e eu usasse o meu dinheiro. Mas o mundo entrou nessa espiral de crédito absurda que a gente vê até hoje, que é todas as nações democráticas com a dívida impagável. Os Estados Unidos, 27 trilhões. E o que ele vai fazer mais? Trump quer abaixar juros. Abaixa juros. O que vai acontecer? Aumenta crédito. Meu brother, então
para mim, o sistema está quebrado e o Bitcoin é uma salvação. Uhum. E eu entrei nesse modelo aí depois de assistir o podcast, depois de ler o livro do Renato 38 e do Renato 38 entrar em outros autores, entendeu? Então foi muito importante isso para mim. E isso realmente mexeu comigo mesmo, essa parada de falar o seguinte, beleza, você é um investidor, você investe em tesouro direto, o que você está fazendo? Você está financiando realmente uma coisa que você não gosta, que você acha errado. Quando você está gerando lucro voluntariamente através de qualquer tipo de investimento, você está financiando um governo que muitas das vezes você acha corrupto, você acha ilegítimo, e também as políticas públicas que eles fazem, entendeu? Meu irmão, você vê esse tipo de assistencialismo aí. E no primeiro livro do Mises, não no primeiro livro, né? No primeiro livro que eu indiquei, que é As 6 Lições, ele fala claramente sobre a inflação, sobre o intervencionismo, sobre como, na verdade, as pessoas veem o intervencionismo como um meio termo entre o capitalismo e o socialismo. Mas o intervencionismo não é nada mais, nada menos do que o começo do socialismo, sacou? Que no esporte é impensável, era. E hoje em dia a gente vê o esporte, mulheres competindo com homem, né? Homem competindo com mulher. Se você falasse isso há 15 anos atrás, era simplesmente uma coisa que ninguém existiria. Mas hoje em dia não. Então, eles reverteram a economia, reverteram o Estado, essa mentalidade socialista e anticapitalista é o que vai eventualmente nos destruir. Por isso que eu concordo demais com o que o 38 fala, entendeu? Tem uma família numerosa, meu irmão, gere dinheiro, o resto tudo é besteira, entendeu? Então, a partir do momento que você tem dinheiro, você sabe se defender, você vive num país, e é por isso que eu não escolhi os Estados Unidos por causa disso, mas eu fiquei cada vez mais fã estudando história sobre o porquê que os Estados Unidos foi fundado, sobre os pais fundadores, sobre a Constituição americana, e por mais que os Estados Unidos hoje mal lembre, os Estados Unidos de 50 anos atrás ainda é melhor que a maioria das nações em que o governo assume um protagonista, que é esse que a gente está vendo no Brasil aí. Então, é por isso que eu estou te falando. Quando eu comecei a estudar sobre finanças, depois passei a estudar Bitcoin, depois passei a estudar política, eu entendi que o buraco é muito mais embaixo, o rabbit hole. E aí são coisas que eu estudo muito até hoje, converso com muitas pessoas. Como eu sempre falo, não me considero um libertário, não sei como seria um país sem governo, né? Como é que a gente viveria sem o Estado? Mas de uma coisa eu sei, quanto menos Estado tiver, quanto mais liberdade individual, quanto mais você puder escolher o que você vai fazer, eu acho que essa é uma sociedade que eu gostaria de viver mais. Pô, sensacional. Só já dando um spoiler, o Moicano vai gravar também um episódio com o pessoal do Crypto Never Sleeps para falar mais desse conhecimento em Bitcoin. Eu também queria destacar que às vezes a gente fica pensando como é que a gente pode levar a mensagem do que a gente faz, né, para outras pessoas. Mas, pô, o Moicano, quando vai explicar a inflação, né, como a inflação fode com a sua carteira. Eu acho que talvez é só o verbo que a gente usa pode fazer chegar em mais pessoas. Agora, você tinha eu só Não, ia... eu ia te matar se você não fizesse o link com o Crypto Never não, Sleeps. já, até o Valtinho, eu já tinha até avisado o Valtinho que vai fazer o episódio com o Moicano, falou, ó, fica tranquilo que ele não vai falar muito de Bitcoin ali, vou deixar com você. Mas, Moicano, sabe o que eu fiquei pensando, cara? Porra, assim, e não é uma ofensa à classe dos lutadores, tá? É de atleta de maneira geral, mas nem parece que a gente tá falando com um lutador, um cara que, porra, estuda, se aprofunda, quer saber mais e tal. Como é que é a sua relação com outros lutadores em relação a isso? E, de novo, fazendo paralelo ao futebol, teve um jogador que jogou no Palmeiras, né, o Gustavo Scarpa, adora a lei e tudo mais, e ele fala até de uma entrevista recente, que ele falou, porra, cara, eu não sou mais distante porque eu não tenho com quem conversar lá, eu gosto de ler, sei lá, Dostoiévski e tudo mais, e, pô, não é o que a galera do futebol gosta, né? Então ele fica meio deslocado. Com você é mais ou menos por aí também, Moicano? É mais ou menos, apesar tipo assim, a maioria da galera da luta, né? Eu acho que do futebol também, dos esportes em geral, são bem conservadores, né? Então, uma maioria cristã. Aqui nos Estados Unidos, ainda na academia que a gente está, tem muito russo, tem muito brasileiro que se converteu ao Islã por causa disso aí, por causa desse contato, e uma busca a uma religião mais. É, com regras mais bem definidas, né? O cristianismo, muitas das vezes, abriu demais, né? Eu estava até conversando com a minha esposa ontem sobre esse negócio de missa tridentina em latim, Conselho Vaticano II, né? Proibiu os caras até essa missa
Meu irmão, são várias coisas na igreja também que se unem com política. Então a religião ficou mais bunda mole também, né? Dos cristãos. Então, muita gente vai buscando essa coisa mais. Brother, sem esse. Como é que eu posso falar? Relativismo moral. Hoje em dia eu acho que é isso. Tem muito relativismo moral, como teve no esporte, com aquelas coisas que eu te falei. Ah, não, tudo é certo, tudo é permitido. Não, meu brother, tem o bom e tem o mal. E eu acho que muita gente está indo para o Islã e para religiões mais tradicionais por causa disso. Você sabe qual que é a lei, entendeu? Tem a lei da Sharia lá. Meu irmão, o cara é julgado através daquilo. Então, eu vi muitos brasileiros se convertendo ao islamismo aqui. Isso é bizarro. E eu falo, velho, por que caralhos? E eu sinto que é por causa disso aí, entendeu? Uma religião sem tanto relativismo cultural. Mas a maioria dos atletas são conservadores, ele tem essa coisa meio inata, porque na verdade era o que eu estava conversando também outro dia com um brother. Eu falei, bicho, não tem muito mistério. É mais ou menos seguir o que a vovó fala, pô, o que o vovô fala. Os caras já falavam isso, meu irmão, há 200 anos, tá ligado? Aí chega de novo um Renato 38 e tem que lembrar a galera disso, óbvio, do jeito dele, que não é só engraçado, mas também te prende a sua atenção. Eu acho que é disso que você está falando. É muito importante que a mensagem esteja na boca da pessoa certa e que vai captar públicos diferentes, entendeu? Porque é exatamente isso. Às vezes o cara chega e fala, caralho, o cara é lutador e tá falando de economia austríaca, deixa eu ver a merda que ele vai falar. E aí eu dou a minha percepção. Foi até por isso que eu criei um outro canal. Eu tenho um canal de MMA, Renato Mani Moicano. Eu tô com 150 mil inscritos, mas lá eu falo só de luta. Porque muitas das vezes eu tento falar essas coisas que a gente está conversando aqui e a galera não quer saber. Aí eu fiz um canal chamado Moicano TV, no qual que eu vou dar essas minhas opiniões mais polêmicas aí pra galera acompanhar. Então, quem quiser acompanhar, siga lá no segundo canal, Moicano TV. Ontem eu falei um pouco dessas tarifas aí, o que eu acho, na verdade, o que pode acontecer ou não. Mas o fato é que os caras... É aquela história, o cara sabe que tá certo, ele só não sabe o porquê. Porque ele ainda não procurou uma fonte, né? Teve um livro que eu fui pro Brasil aí no começo do ano, e um cara me recomendou um livro do Mises que eu ainda não tinha lido, Mentalidade Anticapitalista. Pô, um livro curto também, excelente. E eu sempre tive essa ideia do Brasil. Por que o Brasil tem essa mentalidade anticapitalista? Aí eu li o livro e estavam lá todas as respostas, né? Que basicamente é o seguinte, que basicamente é inveja, é isso que ele fala, entendeu? É a mesma coisa quando você tem um amigo que nasceu no mesmo bairro que você e esse amigo deu super certo e você é um merda. Você fica com inveja do cara, porque no final das contas, você no fundo você sabe, caralho, eu tive as mesmas oportunidades que esse filho da puta e ele deu certo e eu não. Então de quem é a culpa? Do sistema. Abaixa o sistema é uma merda. Então é exatamente isso. A maioria dos atletas que eu converso, eles têm uma ideia geral, eles sabem o que é o certo, e eles não sabem explicar só. Por quê? Porque o cara não gosta de ler, ou não se interessa, ou aquilo não importa para ele. Para mim é fácil, porque como eu te falei, eu não gosto de sair, eu gosto de beber, porém eu não bebo, entendeu? Por quê? Porque eu sou um atleta, tá ligado? Então, eu não saio de casa, eu fico em casa. Então, para mim é fácil. Eu tenho a minha esposa ali, que também não passa o dia inteiro em casa. Então, ou eu tô com a minha família, ou eu tô vendo alguma coisa, ou eu tô fazendo um vídeo, ou eu tô lendo. Então para mim não é difícil. Então não é como se eu estivesse sacrificando algo. Eu gosto, entendeu? Para a maioria das pessoas é sacrificante. Eu gosto, eu passo o dia inteiro. Vejo todos os podcasts que eu posso sobre assuntos que eu gosto. Gosto de ler livros para saber mais. Como eu te falei, não é fácil, mas vale a pena depois você entender e você criar uma visão de mundo, que também eu acho que é importante. Você tem uma visão de mundo. Qual é a sua visão de mundo? Minha visão de mundo está baseada nisso aqui. E pelo menos isso eu posso falar, que a minha visão de mundo é baseada nisso, por causa desses autores, daqueles autores, por causa disso que eu ouvi, daquilo que eu ouvi, e debater com a maioria das pessoas. Então, para responder objetivamente, eu até converso, mas eu não aprofundo o tema, entendeu? Eu não vou falar de autor, de livro,